Uhum. Ok. Então, vamos continuar agora trabalhando no mesmo capítulo, né? O capítulo 4.7. Essa é o assunto da aula de hoje. Simplificação de um sistema de força binário. Então, qual que é o objetivo da nossa aula de hoje? A gente quer pegar um sistema de forças, um sistema geral de forças, e simplificar ele para um sistema de força binário. Por que que acontece isso, né? Então, para começar, as forças, elas vão te dar, né? Se a gente pensar no objeto, as forças, elas vão te dar a direção da aceleração do centro de massa do objeto. E o binário, ele vai te dar quanto que o objeto roda. Então, de cara, assim, dá para a gente imaginar que a gente consegue simplificar o sistema por uma força resultante total, mais o tanto que ele roda total. E a gente vai ver que é exatamente isso. A gente consegue simplificar um sistema de forças múltiplas aplicadas em um sistema com uma única força resultante e um único binário resultante. Como que a gente chega nisso, né? Então, vamos começar a partir daqui, ó. Então, a gente tem uma barra aqui, que tem uma força F aplicada. Lembra que eu sempre posso colocar mais F menos F para qualquer lado, né, aplicado. Então, estou somando zero aqui, ó, isso aqui é um zero. E aí, essa força F que está para trás, eu posso deslocar ela para cá e cancelar com essa força F. Lembra que ela pode deslocar na linha? Então, é equivalente de uma força aqui. Então, nessa primeira parte, né, a gente lembra que a gente pode deslocar as forças na linha de ação dela, que dá a mesma coisa, tá? E a segunda parte, ó, se eu tiver uma força nessa direção, eu posso deslocar ela só nessa direção aqui. Eu não consigo deslocar essa força para a origem aqui, que é o que eu quero. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar a mesma coisa. Eu vou colocar uma força para baixo, uma força para cima, que se cancelam, mas eu não vou cancelar ela com a outra. O que que eu vou fazer? Eu vou juntar essa força F com essa força menos F, ela vai dar um binário, ó, uma rotação em volta desse ponto. E a força que sobrou é essa força para baixo. Então, na prática, vocês entenderam o que que eu fiz em cada um dos pontos aqui, né? Então, eu posso deslocar essa força para cá, de cara eu chego desse nesse, né? E aqui, em vez de eu deslocar a força que eu não posso, só posso deslocar ela na direção do eixo, eu coloco um sistema duplo e mostro que isso dá isso aqui. Então, na prática, o que que acontece? Eu posso deslocar uma força de uma posição para outra, mas eu pago um binário para isso. E vamos entender por quê. Da onde que isso vem, ó? O que que essa força F aqui faz nessa barra? Então ela faz duas coisas. Uma, ela tem uma força para baixo na barra, né? Então ela vai acelerar essa barra para baixo. E a outra é que essa força tem um momento nessa barra. Então ela vai fazer essa barra girar nesse sentido aqui. Tá vendo que é exatamente a mesma coisa que tem aqui, ó? Se eu colocar uma força aplicada no ponto O, vai empurrar ela para baixo. Então eu desloquei essa força daqui para cá. Ah, beleza. Mas eu perdi essa informação de que essa força também faz a barra girar em volta do ponto O. Então, a barra acelerada para baixo, mais gira em volta do ponto O. E aí eu reacrescento isso em forma de binário. Então, eu acrescento um momento de binário ali, que faz a barra girar em volta daquele ponto O. Então, entenderam qual que é a ideia aqui? Toda vez que eu desloco uma força, eu tenho que pagar um binário. Certo? Sim. Beleza? Mesmo? Qualquer coisa vocês podem me parar, tá? Essas aulas são para isso mesmo. Certo, então vamos lá. O que que acontece, então, se eu tiver um conjunto de forças e alguns binários aplicados aqui no meu sistema? E eu quero deslocar eles todos para o ponto O, né? Então, quando eu desloco a força F1, eu tenho que pagar o momento da força F1. R1 vezes F1. Se eu desloco a força F2 aqui para a origem, eu desloquei ela para lá, tá vendo que ela está aqui agora? Mas eu tenho que pagar o momento da força F2, que é R2 vezes F2. E o momento, né? Lembra que é um vetor livre, então eu posso deslocar ele sem precisar pagar nada, porque são duas forças contrárias, né? Então eu posso deslocar ele para lá e para cá, sem precisar pagar nada. E eu vejo que no fim das contas, né, as forças agora estão no mesmo ponto, eu posso somar elas, os momentos estão no mesmo ponto, então eu posso somar eles, e eu vejo o que que dá isso, né? Então, dá o que está escrito aqui em cima. A força resultante é a somatória das forças, tá vendo? Todas elas foram para a origem. Então, se eu tinha uma força F1, F2, a somatória vai dar F1 e F2 lá na origem. Então, a somatória de forças na origem é a somatória de forças. E o momento na origem resultante vai ser a somatória de cada um dos momentos dessa força. Então, vai ser a somatória do RI
vezes o FI, mais qualquer momento externo lá que tinha sido aplicado. Então, é o somatório do momento de cada uma dessas forças com relação à origem, mais a somatória do momento lá, qualquer outro momento que fosse aplicado no sistema. Certo? Eu sei que é meio confuso, mas com o tempo a gente chega lá. Então, deixa eu dar um exemplo, ó. Eu tenho agora duas forças aqui. Isso aqui é um poste, né? Deixa eu aumentar o poste. Ó, tenho essa força do semáforo 1, mais aquela força do semáforo 2. E eu quero me perguntar o seguinte, qual que é o sistema equivalente disso aqui lá no ponto O? O que essas duas forças fazem lá no ponto O? Então, ó, são duas forças que empurram essa barra para baixo, né? Então, no ponto O aqui, a gente vai ter uma força para baixo, que é a força resultante, né? Como é W de peso, ela vai ser o peso da 1 mais o peso da 2. Mas, além de puxar isso aqui para baixo, tá vendo? Ele também faz isso aqui girar. Então, o momento lá no ponto O vai ser o W1 vezes o D1 mais o W2 vezes o D2. É a somatória da força vezes a distância. E todos eles giram nesse sentido aqui. Então, é nesse sentido. Agora deu para entender melhor? Eles estão muito quietinhos. Sim. Agora eu consegui entender, sim. Tá, então é isso, ó. Então, vamos para os exemplos, que eu acho que com os exemplos a gente vai trabalhar isso melhor. Então, só lembra na cabeça de vocês que tem duas coisas que são momento. Uma delas é o momento de uma força. O momento de uma força, ele é uma tendência de rotação, mas a força continua lá. É o momento com relação a uma origem. E outra é o momento de um binário. Binário são duas forças, né? Então, ela causa uma rotação livre. Então, as duas coisas aqui, no fim das contas, elas se confundem, assim. Tanto que tem hora que a gente nem sabe mais do que a gente está falando. Mas tudo bem, não vai ter problema. Com o tempo a gente vai entender direitinho quando é um, quando é o outro, tá? Então vamos lá. Substitua o sistema de forças e binários, que são esses aqui, mostrados na figura 4.37a, por um sistema de força e momento de binário resultante equivalente agindo no ponto O. Então, não tem nenhum binário aplicado, né? Vamos ver se está faltando alguma coisa nesse desenho. Não, né? Não tem nenhum binário. Então substitua o sistema de forças, mostrado na figura 4.37. Então, ó, eu tenho essa força de 3 kN que puxa isso aqui para cá, tem essa força de 5 que puxa isso aqui para cá, tem essa força de 4 que puxa isso aqui para cá. Isso vai ser equivalente a uma certa força resultante aqui no final e uma rotação aqui no final. Em princípio, eu nem sei para que lado é a força resultante nem a rotação, tá? Pode ser para cima, pode ser para baixo, pode ser para frente, pode ser para trás, a rotação pode ser para fora do plano, no sentido anti-horário, ou para dentro do plano, no sentido horário, tá? O que a gente vai fazer? Primeira coisa, vamos projetar essas forças. Ó. Então, a força resultante é a somatória das forças. Então, para simplificar isso, a gente vai falar o seguinte, a força resultante em X vai ser a somatória das forças em X. A força resultante em Y, não tem importar, vai ser a somatória das forças em Y. E o momento resultante em O vai ser a somatória dos momentos lá, que é R vetor F, tá? Então vamos lá, uma coisa por vez. Então vamos começar com a força resultante em X. Bom, para começar a fazer isso, né, a gente vai precisar iniciar, vou colocar assim, que eu consigo puxar isso aqui para cima, tá? Então, vou projetar todas essas forças em componente X e Y. Então, essa força aqui, né, componente X dela vai dar 3 kN cosseno de 30. Então, vamos pôr nome, né? Força 1, força 2, força 3.
Então, a força 1, ela tem componente X, que vale 3 kN cosseno de 30, e componente Y, que vale 3 kN seno de 30 graus. A força 2. A força 2 é essa. Então, ela é 5 para 5, né? Então, ela está nesse triângulo 5, 4, 3. Então, 5 está para 5, assim como 4 vai estar para 4. Então, o componente Y dela é menos 4, que é, se quiser escrever inteiro a primeira vez, ó, é 5 kN dividido por 5 vezes 4. E a componente x dela, 5 está para 5, assim como a componente x está para 3. Então, vai ser 5 kN dividido por 5 vezes 3. Por que que aqui é menos e aqui é mais? Por causa da onde ela aponta. Ó. Essa componente x aponta no sentido positivo aqui, ela é para frente. E a componente y aponta no sentido negativo. Isso eu tenho que colocar na mão, tá? Então, essa é o vetor, a força F2, tem essas duas componentes. E a força F3, a componente x dela é 0, não tem componente x. Componente y dela é menos 4 kilonewtons. Tudo isso aqui é em kilonewtons, tá? Beleza? Então, dividimos todas as componentes. Até aqui, ok? Para mim, sim. Beleza. Então, isso aqui é mais ou menos o que a gente já tinha feito antes, né? Então, quanto que vai dar a força resultante? Vai dar a somatória, né? Então, a força resultante vai ser, componente x vai dar 3 kN cosseno de 30, mais 3, né? 5 cancela com 5, sobra só 3, 5 cancela com 5, sobra só 4. E mais 0. Então, vamos fazer aqui. Vai dar quanto? Vai dar 3 cosseno de 30 mais 3, que dá 5,598. E a outra vai dar 3 seno de 30. Aí tem um menos 4, na verdade tem menos 8, não cancela não. Dá menos 6,5. Então, a força resultante aqui, né? Se eu deslocar essas forças todas lá para a origem, ó, somar essa força de 3 para cá, com essa força de 5 para baixo aqui, com essa força de 4 para baixo, vai dar isso aqui, ó. Vai dar uma força de 5,6 aproximadamente, né? 5,6 na direção I, menos 6,5 na direção J. Então tá aqui, ó, 5,598 na direção X e menos 6,5 na direção Y. Então a força resultante é esse cara aqui. Certo? Certo, né? Certo? Sim. Beleza. E o binário resultante, quanto que é o momento? É o momento de cada uma dessas forças. Então a gente vai ter que olhar o momento dessa e o momento dessa e somar. Então vamos olhar, ó. Eu dividi esse cara aqui em duas componentes, né? Componente x e a componente y. Essa força F2, a gente dividiu ela numa componente x e numa componente y. E essa aqui só tem componente y, a gente não precisa dividir. Essa aqui, né, a componente x dela vale 3 kN, a componente y vale 4 kN, a componente x dessa eu não calculei, mas a gente vai precisar agora, então vou calcular. É 3 cosseno de 30, que dá 2,598. E a componente x dela vale, seno de 30 é meio, né? Então vale 1,5. Beleza. Aí o que a gente tem que fazer para calcular o momento? É a força vezes o braço. Então, ó, qual que é o braço dessa força de 1,5? É essa distância aqui, né? Que é 0,2, tá vendo? Então, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou passar essa parte aqui lá para o próximo slide. Para eu ter espaço para fazer a conta aqui, tá? Então, ok? Essa força de 1,5, quanto que dá o momento lá no ponto O?
Então, ó, essa força de 1,5, ela é positiva, ela gira no sentido anti-horário, né? Então, ela vai ser 1,5 kN vezes essa distância que é 0,2 metros. Essa força de 2,598 vezes esse braço de 0,1. Ele roda no sentido horário, então ele é negativo, menos 2,598 kN vezes 0,1 metro. Essa força de 3, eu desloco ela até aqui, né? Então, qual que é o braço? É 0,1 também. Ó. Só que agora ele gira no sentido anti-horário, né? Então, no sentido positivo. Então, dá mais 3. Não vou colocar, não. Kilonewton. Não ia colocar o kilonewton, mas é bom. Ok? Estão entendendo? Então, Sim. é melhor vocês me pararem se vocês não estiverem entendendo, que a gente explica, tá? Ó, essa força de 4, olha a linha de ação dela, olha a distância mínima até a linha de ação. Então, a distância é 0,5 metros. Ela gira no sentido horário, então é negativo, né? Então, é menos 4 kilonewtons vezes 0,5 metros. Essa força de 4, a distância mínima dela é essa aqui, é 0,2. Então, vai ser menos 4 kilonewtons vezes... Não cabe. Então, menos 4 kilonewtons vezes 0,2 metros. Então, essa é a conta que a gente tem que fazer. 1,5 vezes 0,2 mais... Deixa eu ver se a conta está certa. Tá, 1,5 vezes 0,2 menos 3 vezes... menos 0,1 vezes aquele negócio ali. Mais 3 vezes 0,1 menos 4 vezes 0,5 menos 4 vezes 0,2. É isso aí, tá? Então, essa resposta aqui dá menos 2,46. Kilonewton vezes metro. Então, a rotação é no sentido negativo, né? No sentido horário. Então, esse sistema aqui é equivalente a esse sistema aqui, tá? Então, as duas coisas são iguais. Ter essas forças para esse ponto O é equivalente a ter uma única força com essas componentes aqui, né? 5,6 menos 6,5. E ter uma rotação aqui de 2,46 kN no sentido horário. Certo? Vamos fazer mais um exemplo. Substitua o sistema de forças e binários que age sobre o membro da figura 4.38a por um sistema de força, de força e momento de binário resultante equivalente agindo no ponto O. Então vamos lá. Ó. Tem uma força para baixo, uma força para frente e um binário aqui. Tá vendo que isso aqui é um sistema de binário, né? Então isso aqui é equivalente a aplicar um binário de 200 newton vezes 1 metro no sentido para fora, tá? Então essas duas forças aqui, elas se juntam para dar um binário de 200 newton por metro, no sentido positivo. Certo? Então eu posso tirar essas duas forças, não vou usar elas, e vou colocar um momento, tanto faz o ponto, né? Só para colocar, de 200 newton por metro ali. Então, quanto que é o momento no ponto O? Vai ser o momento dessa força, o momento dessa força e mais o momento daquela lá. Então, ó, somatória... vamos projetar primeiro essa força de 500, né? Então, a força de 500 num triângulo 3, 4, 5. Então, isso aqui é equivalente a ter uma força de 300 para frente, né? E uma força de 400 para cima. Então, projetamos essas duas forças. Deixa eu deixar sem o risco, que fica mais simples. Projetamos essas duas, elas viraram um binário.
Agora a gente tem que fazer somatória da força resultante, né? Então, força resultante em X é igual à somatória das forças em X, que é igual ao quê? Quais forças tem em X? Essas duas se cancelaram, né? Então, elas não aparecem. Tem essa força de 300 e só, né? Então, força em X é mais 300 newtons. Força resultante em Y, né? Somatória da força em Y, que é 750 para baixo, 400 para cima, e só, né? Aquelas duas não existem. Então, dá menos 750 mais 400 dá menos 350. E momento no ponto O. Então, dá força vezes o braço. Ó. Essa força aqui, o braço dela é 1,5, então vai dar 750 newtons vezes 1,5 metro, com um sinal negativo, porque ela gira no sentido horário. Essa força aqui vai dar 400, o braço dela é essa distância, né? É 2,5 metros. Então vai dar 400 newtons vezes 2,5 metros, com sinal positivo, porque ela gira no sentido, essa força faz esse ponto girar no sentido anti-horário. E essa força aqui, ela é 300 newtons vezes o braço. O braço a gente tem que olhar essa distância aqui, certo? Essa distância é 1 metro. E aí a gente olha que ele roda no sentido horário, então é no sentido negativo. Então vai ficar menos 750 vezes 1,5, mais 400 vezes 2,5, menos 300. Então vai dar... vamos começar com essa força de 400, tá? Como que a gente vê o momento dela? A gente tem que olhar qual que é o braço que ela faz com o ponto que a gente está aplicando. Então a gente vai estender a linha de ação dela e olhar a distância mínima entre esse ponto e a linha de ação. A distância mínima é essa aqui. Certo? Então, ela vai dar 400 vezes essa distância, que é 2,5. Próxima coisa, qual que é o sinal? Essa força eu desloquei ela para cá, né? Então, ela roda esse ponto aqui nesse sentido. Anti-horário, negativo. Então, não, desculpa. Anti-horário, positivo. Eu tenho que usar a mão, senão eu esqueço, tá? Anti-horário é positivo. Certo? Próxima, a gente vai fazer a mesma coisa com a de 300. Ó. A gente estende a linha de ação dela até ela dar uma distância mínima do ponto O. Então, essa distância mínima é igual a essa distância aqui, que é 1 metro. Então, vai dar 300 vezes 1 metro. Aí eu desloquei essa força para cá, facilita a gente ver que ele roda nesse sentido aqui, né? Que é o sentido negativo. Então, menos 300 vezes 1 metro. Ok? Ah, e eu já esqueci aqui, né? Tem esse binário aplicado aqui, de 200. Então, eu tenho que somar esse binário de 200, que senão não dá certo, tá? Então, o momento aplicado é o momento de cada uma das forças, mais o binário aplicado aqui, que é de mais 200 newtons. Então, a resposta vai dar aquilo que estava lá antes, menos 425 mais 200, menos 425 mais 200 dá menos 225 e está errado. O que eu fiz de errado? Aí o 200 não tem que... Ah, não, mas é porque é 1 metro, né, professor? É 200 vezes 1 metro. É. Ah, tá. E ele é positivo porque ele roda para fora, tá vendo? Certo, vamos ver se eu fiz a conta certa. Menos 750 vezes 1,5. Ah, tá. Para começar, aqui é 1,25, né? Já vi uma coisa errada. 750 vezes 1,25, com um sinal de menos. Aí é 400 vezes 2,5, com sinal de mais. E aí aquele 300 vezes 1, com sinal de menos, mais 200. E a resposta agora deu certo. Menos 37,5. Newton vezes metro. Então é 37,5 no sentido negativo, né, que é o sentido horário. Então a gente pode substituir essas duas forças por essa força resultante e aquele momento ali, né? Então tá sem no desenho lá, mas é assim, imagina aqui no ponto O, é uma força para cá, que é essa força resultante aqui, mais uma rotação em volta desse ponto.
Então, esse conjunto de forças todos, em volta desse ponto, é como se fosse essa força resultante mais uma rotação. Então, isso aqui é muito parecido com física 1, lembra? Tipo, você tem várias forças no corpo, a força resultante é a soma delas. Mas aqui a gente está trabalhando com o corpo extenso, então, além de ver qual que é a força resultante, a gente tem que olhar se ele gira o corpo para algum dos lados. Vamos ver se tem mais um exemplo. Tem mais um. Ó, o membro estrutural abaixo está sujeito... Vou aumentar aqui. Está sujeito a um binário M, que é esse, certo? E as forças F1, que é essa, e a força F2, que é essa aqui, na figura 4.39a. Substitua esse sistema por um sistema de forças e momento de binário resultante equivalente agindo na sua base lá no ponto O. Tá? Então, vamos fazer de novo o sistema força binário. O que eu preciso? Projetar as forças e escrever elas como vetor, né? Então, a força F1, essa é fácil, né? Ela é no sentido contrário do eixo Z. Então, ela é menos 800 na direção K. Ok? A força F2, ela é 300... Ela é nessa direção aqui, né? Tá vendo? Desse triângulo aqui. Então, ele deu um triângulozinho ali, mas ele não te falou ele, né? Então, esse é um triângulo 0,1 por 0,15. Tá vendo aqui, ó? A força na mesma direção dessa distância aqui, ó. Viram? E essa distância é na direção desse triângulo aqui, que é um triângulo 0,1. Então, deixa eu fazer aquele triângulo aqui, ó. Então, tá assim. Ali tá o ponto B, aqui tá o ponto C, ó. Ponto C, ponto B, e a força tá aqui. Essa distância aqui, ó, é essa distância aqui, que é 0,1. Essa distância aqui é essa distância aqui, que é 0,15. Então, esse é um triângulo, né? Ponto 1 dividido por ponto 15. É 2 por 3. Então aqui ele é o equivalente a um triângulo 2 para 3, tá? Eu mostrei para vocês como faz esses triângulos equivalentes aqui. Você vai pegar, tipo, 0,1 e dividir por 0,15. Isso aqui dá uma fração 2/3. Se você colocar lá na calculadora, colocar a resposta. A resposta dá, tipo, 0,6666. Deixa eu ver como que tá minha câmera, se vocês conseguem ver. Tá. A resposta dá 0,6666 alguma coisa, né? E aí vocês clicam nesse botão aqui, que é o botão que transporta isso para fração. E ele vai dar uma fração 2 para 3. Então, esse triângulo aqui é um triângulo 0,1 por 0,15, que é equivalente a um triângulo 2, 3, tá? Então, aqui não ajudou muito, porque o triângulo 2, 3 não é um triângulo de números exatos, né? Ok? Então, se aqui é 2 e aqui é 3, dá raiz quadrada de 9 mais 4, dá raiz de 15. Então, esse é meu triângulo da força F2. Ou melhor, da força F aqui, que é 300 newtons, né? Continuando, ó. Isso aqui é na direção, a direção X, ela é para cá, tá vendo? Aqui embaixo. E essa direção aqui é a direção Y. Triângulo 300 sobre raiz de 15, né? 300 sobre raiz de 15. Na direção X ele é menos 3. E na direção Y ele vale 2. Menos 249,3 na direção I. E na direção J dá 166, tá? 166,4 na direção J. Isso em newtons. Esqueci o newton aqui. Então, a gente tem o F1, tem o F2. Posso apagar o triângulo aqui que a gente usou, né?
E beleza, então a gente tem já as componentes dele. O que a gente quer saber? A gente quer saber, primeiro, a força resultante. A gente vai fazer ela por componente. A força resultante, componente x, vai ser a somatória dos Fx, que vai ser menos 249,3. É a única coisa que tem na direção x. Força resultante na direção y é a somatória das componentes y. Só tem uma componente y, que é 166,4 newtons. E a força resultante na direção z vai ser a somatória da força na direção z, só tem também uma, né? Que é menos 800. Então, o meu vetor força resultante, posso escrever, mas eu não vou, tá? É menos 249i mais 166j menos 800k. Então, esse é o vetor força resultante, tá? Agora o momento. Então, vamos lá. Momento no ponto O. Eu estou fazendo isso bem diferente do que o livro está fazendo, porque eu acho que desse jeito é mais fácil. Vocês podem depois olhar o jeito que o livro faz e ver qual que vocês acham que é mais simples, tá? Então, vamos olhar qual que é as componentes do momento aqui com relação ao ponto O. Tá vendo que essa força F1, ela passa lá no ponto O, a linha de ação dela? Então, essa força F1, ela não causa momento no ponto O. Ok? Entenderam? Ou não? Eu sim. Beleza. Essa força F2, a gente pode deslocar ela aqui para a origem, né? Que isso vai simplificar bastante os cálculos. Então, a gente lembra que pode deslocar ela na linha de ação dela de qualquer lugar. Então, a gente vai colocar ela aqui na origem e vai lembrar que ela tem duas componentes. Tem essa componente menos 249,3 e essa componente aqui que vale alguma coisa também, vale 166. Então, essa componente aqui é 249,3 e essa componente aqui é 166,4. E tem esse momento aqui, ó, que ele é 500, se a gente projetar, né, é 500 para 5 na direção horizontal, então ele vale 400 aqui. E na direção vertical, ele vale 300. Newton vezes metro. Esses aqui a gente pode deslocar eles direto para baixo. Então, a componente x desse momento, tem alguma coisa que faz girar ele na direção x? A resposta é tem, né? Tá vendo que essa força vezes esse braço aqui, ó, esse braço vezes essa força faz girar ele na direção x? Agora a gente tem que imaginar, ó. Essa força vezes aquele braço, vocês estão vendo que gira ele na direção do eixo x? Não? Deixa eu trocar a cor, talvez com alguma cor diferente. Com relação ao ponto O, esse braço vezes essa força aqui. Tá vendo que isso aqui vai dar um momento nessa direção? Perceberam? Agora Acho que eu agora. percebi. Ó. Então, o raio é para cima, ele anda para frente, ele é em volta do eixo X. E a outra, agora a gente vai ter que fazer com as outras. Ó. Aquela de cima, ela vai dar no eixo Y. E aquelas lá são no eixo Y e no eixo Z. Então, no eixo X, a única que tem é essa. Então, ela vai ser menos, né, porque é na direção oposta ao eixo, 166,4 vezes essa altura aqui, que é 1 metro. Então dá menos 166,4 newton vezes metro na direção do eixo x. Direção do eixo y. Então, essa força já foi, né? Então eu vou tirar ela para simplificar. Então, quem dá na direção do eixo y? Um é esse 300 aqui, não, o eixo y é esse, né? Um é esse menos 400 newton vezes metro, e essa força aqui, ó. Esse raio, esse raio vezes essa força vai gerar um momento também na direção negativa do eixo y.
que é menos 249,3 Newton vezes 1 metro. Então, na direção do eixo Y, vai dar a somatória do menos 400 menos 249,3. Dá menos 650, aproximadamente, tá? Dá 649,3. E na direção do eixo Z, momento OZ, essa força também não tem componente em Z, né? Só essa aqui. Só esse momento aqui tem componente em Z, ele vale mais 300 newton vezes metro. Então, o momento tem essas componentes aqui, menos 166,4, 650 e 300. Certo? Certo. Certo. O outro jeito que a gente poderia fazer é fazendo aquele M é igual a R vetor F, né? Então, o nosso F tem essas componentes. Então, isso aqui vai ficar I, JK. As componentes do R, ó, eu posso deslocar esse aqui para cá, aí a componente do R só vai ter componente Z. Então, vai ser 0, 0, 1 metro, né? E as componentes do F é menos 249,3, mais 166,4 e 0. Tira o determinante disso, a gente vai tirar essas componentes aqui. E aí tem que somar com essas duas que estão separadas, né? Que é o mais 300 na direção K e o menos 400 na direção J, tá? Também dá para fazer assim. Tentem fazer assim depois, que é o jeito que o livro faz, tá? Então vamos continuar a nossa aula aqui, depois do cafezinho, para dar uma esquentada. Seguinte, o que a gente descobriu então até agora? Que um sistema de... Quando a gente tem um corpo, né? Um corpo que ele tem várias forças aplicadas, uma força F1, uma força F2, uma força F3, um monte de forças aqui, tá? Número completo de forças, a gente pode substituir isso num sistema com uma única força resultante em qualquer ponto, né? A gente pode escolher o ponto que a gente quer. Então, um sistema com uma única força resultante e um momento resultante, que eu vou colocar o vetor aqui, tá? Então, um momento resultante que é um giro lá em volta daquele ponto, tá? Então, é uma força resultante mais um momento resultante. A força resultante é a somatória das forças. Então, vai ser o F1 mais o F2 mais o F3 mais o Fn, que é a soma vetorial, né? E o momento resultante é o momento de cada uma dessas forças lá naquele ponto. O momento dessa força, mais o momento daquela. É o tanto que essa força faz aquele ponto girar, mais o tanto que a outra força faz aquele ponto girar, mais o tanto que a outra força faz aquele ponto girar. Com isso, a gente tira o momento resultante, que é o que as forças todas fazem o ponto girar. Esses sistemas, eles simplificam, vamos apagar que agora é essa parte do assunto, né? Esses sistemas simplificam em alguns casos, particularmente esses três. Então, primeiro é o sistema de forças concorrentes. O que são forças concorrentes? São forças em que a linha de ação dela passa todas pelo mesmo ponto. O que acontece, então? Lembra que eu posso deslocar a força na linha de ação? Então, eu posso deslocar essa força F3 para cá, posso deslocar aquela força F4 para cá, posso deslocar essa força F1 para cá, e posso deslocar essa força F2 para cá. Então, todas as forças agora estão agindo nesse ponto O aqui. E aí eu posso simplesmente somar elas. Então, o sistema de forças resultantes, sistema de força binário resultante, quando as forças são concorrentes, a gente transfere elas todas lá para aquele ponto e dá só força. Não tem momento. Porque naquele ponto não faz girar para lado nenhum. Todas as forças passam por lá. O próximo é um sistema de forças coplanares. Então, elas continuam agora no mesmo plano, só que elas não são igual essa, que todas elas passavam pelo mesmo ponto, né? Então, se a gente estender a linha de ação delas aqui, ó, a gente vai ver que elas não passam pelo mesmo ponto. Mas o que a gente sabe quando o sistema de forças é coplanar?
que a gente vai ter uma força resultante que é desse plano, né? Então, se a gente somar as forças, se cada uma das forças está no plano, a força resultante também é no plano. E o momento? Então, o momento de qualquer ponto aqui, vamos olhar esse, ó. Então, vai ser essa força vezes essa distância, ó, a distância mínima, e ela é no eixo Z. Então, ou ela é positiva no eixo Z, ou ela é positiva no eixo Z, ou é negativa no eixo Z. Mas ela é sempre no eixo Z. Então, esse sistema aqui vai ser equivalente a uma força no plano, mais uma rotação em volta desse eixo, pode ser positiva ou negativa. Ok? Então, isso é o que está dessa figura para essa. Então, esse sistema de forças é equivalente a uma força resultante no plano, mais um momento na direção Z, né, na direção fora do plano, ou para fora ou para dentro. E o que isso significa, né? Que eu posso dar um passo a mais. Então, se eu tenho um momento que é perpendicular a essa força, eu posso deslocar essa força para cá, ó, na mesma direção, e pagar esse momento ao contrário. Então, esse sistema força binário é equivalente a uma única força deslocada da origem aqui. Tá vendo que esse sistema é uma força FR mais uma rotação em volta desse ponto? Então, vocês percebem que esses dois aqui agora são equivalentes também? E aí? Percebem? Eu sim. Beleza. Então, um sistema, e aí a conclusão que a gente tira é o seguinte, quando a gente tem um sistema de forças coplanares, ela é equivalente a uma única força, localizada em algum ponto, tá? Então, essas forças aqui, localizadas nesse ponto específico, é equivalente àquele sistema de forças coplanares lá. Ok? Com relação a uma origem qualquer. Sistema de forças paralelas. É mais ou menos a mesma coisa. Ó. Então, todas as forças aqui são na direção do eixo Z. Então, a hora que eu somar ela, a somatória de forças, vai dar alguma coisa, FZ, na direção K. Né? E aqui, ó, a gente pode deslocar todas elas até esse plano, né? Lembra, eu posso deslocar elas para cima e para baixo, até todas elas cruzarem o mesmo plano. E aí, vamos olhar como que é o momento agora. Então, é um raio que pertence a esse plano e uma força lá. Então, vai dar um momento nesse plano. É um raio que pertence a esse plano, mais uma força lá, vai dar um momento nesse plano. É um raio que pertence a esse plano, mais uma força para baixo, vai dar um momento nesse plano também. Então, os três momentos aqui, e qualquer momento de qualquer força, né? Então, essa aqui é um momento para cá, essa aqui é um momento para lá, e essa aqui é um momento para cá, tá? Mas os momentos vão dar sempre no plano. Então, a gente vai ter uma força que é na direção Z, e um momento que é nesse plano aqui em algum lugar. Então, de novo, a força e o momento são perpendiculares entre eles, né? Então, a gente pode pegar essa força e deslocar ela para cá, longe desse eixo do momento, a uma certa distância d, de forma que dê a mesma rotação e a mesma força resultante. Então, no sistema de forças paralelas, a gente consegue também transformar ele numa única força distanciada do eixo lá de aplicação. Então é isso. Esses sistemas aqui, eles simplificam para uma única força em uma certa posição lá, tá? Então, meu sistema 1 só tem força. Meu sistema 2 e 3 é uma força deslocada lá da origem do sistema de coordenadas. Dependendo dessa origem, a força também vai estar numa outra posição, ok? Certinho. Então, continuando. Vamos para um exemplo. Antes disso, né, tem mais um sistema. Então, esse exemplo aqui, ó. Eu tenho duas forças que são paralelas, né? Elas estão no mesmo eixo. Significa que eu posso transformar elas em uma única força numa única posição, tá vendo? Então, esse sistema de duas forças é equivalente a um sistema de uma única força nesse ponto intermediário aqui. Que é esse aqui, né? São forças paralelas. Então, a gente tem duas forças paralelas, a gente pode transformar ela numa única força paralela numa certa distância aqui. Ou a gente pode pensar que elas são duas forças no plano, a gente também transformou ela numa única força num único ponto, tá? Então, esse é um exemplo prático aí de como que a gente consegue transformar um sistema de forças, desde que elas sejam concorrentes, paralelas, ou no plano, todas essas aqui em uma única força
resultante, tá? Então, todos esses sistemas aqui, um sistema de forças concorrentes, um sistema de forças paralelas, um sistema de forças no plano, a gente pode trocar por uma única força resultante. E por último, se a gente tem um sistema em que a gente tem uma força resultante e um momento que aponta numa outra direção, e agora eles não fazem 90 graus entre eles, tá vendo? A gente tem um momento aqui que aponta numa certa direção, que não faz 90 graus com a força resultante. Diferente desses casos, né? Nesses casos aqui, o momento sempre fazia 90 graus com a força. O que eu posso fazer? Eu posso pegar a componente do momento que faz 90 graus com a força e separar da componente que é paralela. Então, essa componente do momento que faz 90 graus com a força, eu posso deslocar essa força aqui, ó, e gerar essa rotação em volta desse eixo, que é equivalente a essa parte do momento aqui. Só que esse aqui não vai ter jeito, vai continuar lá. Então, eu posso separar qualquer sistema de forças por um torsor, que é uma força mais um momento na direção daquela própria força. Então, um torsor é tipo uma chave de fenda, tá? Então, qualquer sistema de forças é equivalente a uma força naquela direção da resultante, mais uma rotação em volta da força resultante, tá? E essa força tem que estar num ponto X aplicado aí, que não é um ponto qualquer. Vamos para os exemplos, é sempre mais fácil, né, entender com os exemplos. Então, vamos lá. Ó. Substitua o sistema de forças e momentos de binário que agem sobre a viga, essa viga aqui. Sempre é melhor deixar maior, né? Por uma força única equivalente e encontre aonde a linha de ação dessa força intercepta a viga, medindo a partir do ponto O. Então, a gente quer saber qual o sistema de forças equivalentes aqui. Então, funciona, para começar, né? Para funcionar tem que ser um desses três casos. Ou as forças são concorrentes, ou elas são paralelas, ou elas são no plano. Então, essas forças aqui, para começar, já são no plano, né? Então, funciona. O sistema funciona, são forças no plano, tá ok, dá certo. Então, vamos começar escrevendo qual que é a força resultante. Ela vai ter componente x e y, né? Então, força resultante x é somatória das forças em x. Força resultante em y é somatória das forças em y, e o momento no ponto O lá, a gente vai descobrir quanto que ele é. E a partir disso, né, das forças resultantes, a gente vai deslocar ela para uma certa posição para dar o valor que a gente quer. Força em x tem essa, e só, né? Força em y tem essa aqui, e essa aqui. E tem esse momento aplicado que a gente vai deslocar ele sem nada lá para o ponto O. Então, a força em x vai ser 8 dividido por 5 vezes 3, que eu não sei quanto que é. 8 dividido por 5 vezes 3 dá 4,8. A força em y é 8 dividido por 5 vezes 4, que dá 6,4. E aí a gente pode fazer agora. A somatória da força em x vai dar, só tem essa, né? Em x dá 4,8. Somatória da força em y dá 6,4 para cima, menos 4 para baixo, dá mais 2,4 kN. E o momento no ponto O dá menos 15, esse aqui é o momento para dentro, né? Menos 15 kN vezes metro. Tem o momento dessa força aqui, né? Que é menos 4 vezes 1,5. O momento dessa força de 6,5 dá 3, 4,5 vezes 6,5, com sinal de mais, né? Mais 6,5 vezes 3, 4,5. E essa força de 4,8, essa distância de meio, com sinal de menos, né? Menos 4,8 vezes 0,5. Então, o momento dá toda essa conta aí. Então, esse é o momento, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nesse ponto O aqui, eu tenho essa força F, que eu vou copiar ela aqui, tá? Essa força F, aqui no ponto O, mais um momento que é positivo. Então, é uma rotação positiva para cá, de 5,4 kN. O que eu vou fazer? Eu vou deslocar essa força para cá, ó. Tá vendo que se eu deslocar ela para cá, ela causa esse giro aqui? Eu vou deslocar ela até uma distância D, em que o momento dessa força deslocada nessa distância D vai causar esse 5,4 kN por metro.
Então, eu não preciso mais colocar eles, porque esse 5,4 kN por metro vai ser causado pelo deslocamento da força. Então, essa força FR aqui, nesse ponto deslocado dessa distância D, vai causar uma força FR mais a rotação que eu preciso lá no ponto O. Então, entenderam agora por que eles são equivalentes? Se não tinha entendido até agora? Então, vamos lá. Ó. Qual que é essa distância D? Vai ser uma distância de forma que o FR, o momento dessa força FR, vamos escrever assim. O momento da força FR cause, ou seja, igual ao MO, resultante, que é 5,4 kN vezes metro. Então, o momento dessa força, essa componente horizontal não vai ter momento, né, porque ela passa lá no ponto, só a componente vertical, então vai dar 2,4 kN vezes D, é o momento da força O, tem que ser igual a 5,4 kN vezes metro. Quilonewton cancela com quilonewton, então o D vai ser 5,4 dividido por 2,4. Então vai dar 5,4 dividido por 2,4. A conta é fácil de fazer, né? Dá 2,25. Então, essa distância aqui é 2,25 metros. Mas talvez o mais difícil seja entender da onde que veio isso, tá? Então, voltando aqui no começo. Essas forças aqui equivalem a um sistema de uma força única, que é essa FR, mais esse momento de 5,4. Essa força FR eu posso deslocar ela aqui até chegar nesse ponto, que vai dar o mesmo momento. Então, esse sistema FR mais momento é equivalente a essa única força nesse ponto aqui, que está deslocado 2,25 metros a partir da origem. A placa da figura 4.46a está sujeita a 4 forças paralelas, determina a intensidade e a direção de uma força resultante equivalente a esse sistema de 4 forças paralelas e situe seu ponto de aplicação na placa. Então, de novo, né? A gente tem 4 forças paralelas, agora a somatória de forças é fácil, né? Somatória de forças na direção y vai ser menos 600, menos 500, mais 100, menos 400. Então vai ficar menos 1.400 newtons. O momento aqui a gente pode calcular, não importa o ponto, né? Então vamos calcular o momento com relação ao ponto O. Ele vai ficar dessa força com relação ao eixo X e com relação ao eixo Y. Então vamos ver o momento com relação ao eixo X, tá? Então, momento com relação ao eixo X aqui no ponto O, vai ficar essa força vezes esse braço, essas duas aqui não contribuem, essa força vezes esse braço, então vai dar 100 vezes 5, essa força vezes esse braço, que vai dar 400 vezes 10, com sinal de menos porque é o contrário, tá? Certo? Ó. Então, com relação... É que tem um momento com relação ao ponto. Daria para fazer assim também. Só que para fazer o momento com relação ao ponto, a gente tem que fazer o R vetor F, tá? E aí o R aqui, ele tem duas componentes e a gente vai ter que separar, mas não tem problema, daria para fazer. Mas aí tem um produto vetorial. O momento com relação ao eixo, também dá para fazer, né? Então, é o momento com relação a esse eixo X aqui que passa na origem, tá? E aí a gente usa a distância mínima entre a linha de ação e o ponto. Então, essa distância mínima entre essa linha e essa linha é essa distância aqui, tá vendo? Sim, entendi. E aí a gente vai calcular o momento com relação ao eixo Y, o X, e o momento com relação ao eixo Y. E nesses dois momentos aqui a gente vai tirar quanto que é o momento total. E aí com relação ao eixo, a gente sempre olha a distância mínima entre as duas linhas. Então por isso que aqui vai ser 100 vezes 5, né? Que faz girar na direção do eixo X, então é mais. E essa aqui é 400 vezes 10, que é essa distância aqui, né? Que gira no sentido contrário ao eixo X, então é menos. Então é mais 100 vezes 5, menos 400 vezes 10.
Então, é 100 vezes 5 menos 400 vezes 10, que dá menos 3.500 newton vezes metro. E o momento O com relação ao eixo Y, vamos fazer agora. A gente vai colocar o eixo aqui na direção Y, né? Esse momento com relação a esse eixo aqui. Então, essa força passa em cima desse eixo, essa força passa em cima desse eixo. Vai ter essa força aqui, e essa distância, essa força aqui, e essa distância. Então, essa aqui é na direção do eixo, tá vendo? A força de 600 faz rodar em volta do eixo positivo. Então, ela vai dar 600 vezes essa distância aqui, que é 8, e essa aqui faz rodar na direção contrária ao eixo. Então, vai dar 100 vezes essa distância aqui, que eu não sei como que calcula. Cadê a distância? Aqui é 2, aqui é 8, então aqui é 8 menos 2, que é 6, né? Então, ó, concordam? Se daqui até aqui é 8 e daqui até aqui é 2, então aqui é 6, tá? Então, vai ficar menos 100 vezes 6. Então, vai ficar 600 vezes 8 menos 100 vezes 6, que dá 4.200 newton vezes metro. Então, a gente tem uma força, que eu escrevi Y aqui, mas não é Y, né? É Z. Uma força na direção Z. E a gente tem esses dois momentos aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai falar que essa força na direção Z é o FR, né? Ela é 1.400. Só que ela é para baixo, não é para cima. Então, ela é para baixo aqui. E vale 1.400 newtons. Isso vai ser igual os dois momentos causados nesse eixo aqui. Então, a gente vai deslocar essa força da origem para gerar esses dois momentos. Então, só para deixar claro o que a gente está falando de novo, né? A gente tem, nesse ponto O, uma força para baixo de 1.400, uma rotação em volta do eixo X negativa, então é uma rotação para cá, e uma rotação em volta do eixo Y positiva, então é uma rotação para cá, tá? Cada uma aqui com seu valor, 3.500, e essa aqui é 4.200. Certo? Então, é uma força no ponto O mais essas duas rotações. A gente vai substituir isso tudo por uma única força numa única posição deslocada da origem, que vai causar tanto a força para baixo quanto as duas rotações. Então, como que a gente vai fazer isso? Ó. Então, essa força aqui, qual que é o momento dela com relação ao eixo X? Então, vai ser essa força vezes essa distância y, tá vendo? Ó? Então, 1.400 vezes a distância y, com sinal de menos, vai dar o momento com relação a y. Momento da força resultante com relação ao eixo y, que é menos 3.500 newton vezes metro. Então, daqui eu tiro meu y. Então, meu y é 3.500 dividido por 1.400, que dá 2,5. Meu x, eu vou fazer a mesma coisa. Momento disso com relação ao eixo y. Então, vai dar 1.400 vezes x, ó, vai ser meu momento resultante lá na direção y. Então, momento em y, que tem que ser 4.200 newton vezes metro. Então, vou pegar 4.200, dividir por 1.400, vou chegar aqui, x igual a 3 metros. Então, esse aqui é igual a 2,5 metros e esse aqui é igual a 3 metros. Então, essa única força nessa única posição causa o equivalente dessas forças todas aqui. Ok?
Pra mim, sim. Então vamos para a próxima, mais um exemplo desses. Então substitua o sistema de forças da figura 4.47a, que é essa aqui, por uma força resultante equivalente e especifique seu ponto de aplicação no pedestal. Então, de novo, a gente tem 3 forças paralelas, a gente quer uma única força equivalente da mesma forma. Então, ó, somatória da força em Z, vai ser a força equivalente, né? Então a gente tem 30 para baixo, mais 50 para baixo, então dá 5, 6, 7, 8, menos 10 para cima. Então vai dar menos 70 quilonewtons. Vou acompanhar aqui. Ok? Então, a força resultante é menos 70 quilonewtons na direção K. O momento que a gente quer, né, é o momento resultante aqui primeiro. Né? Então, o momento resultante lá no ponto O vai ser a força vezes o braço. Vamos fazer esse diferente. Vamos escrever o R vetor F, tá? Então, vamos fazer o RA vetor FA mais o RB vetor FB mais o RC vetor FC. Daria para a gente fazer igual a gente fez naquela passada, mas vamos fazer diferente nessa aqui. Então, isso vai dar o RA. O RA é a distância do ponto A aqui, né? Então, a distância do ponto A é 0,4 na direção X. Então, é 0,4 na direção Y, produto vetorial com a força. A força é menos 30 na direção K. Aí mais. O RB. O RB ele tem 2 componentes. Ele vale 0,2 na direção J e ele vale essa distância aqui negativa na direção I. Né? Então, ele vale menos 0,4 na direção I, mais 0,2 na direção J, tá vendo? É esse, mais esse, né? Então, menos 0,4 na direção I, mais 0,2 na direção J. Produto vetorial com a força. Produto vetorial com menos 50 na direção K. Mais RC. RC vale essa distância no sentido negativo do I. Então, é menos 0,4, desculpa, J, né? J, produto vetorial com a força que é 10 na direção K, tá? Então, todas as forças são em kilonewtons, todas as distâncias são em metros, tá? Então, vai ficar o quê? Ó? Vai ficar 0,4 vezes 30 I vezes J. Daí vamos lembrar daquele I, J, K. Então, se for assim, é positivo, né? Se for ao contrário, é negativo. Então, I com K dá menos J, menos com menos vai dar mais, dá 0,4 vezes 30. Então, vamos fazer primeiro devagarzinho, tá? Então, 0,4 vezes 30 dá 12. Tem um menos aqui, né? Aí vai ficar menos I vetor K. Lembra? Se eu vou assim, I vezes J dá K. E I vezes K dá menos J. Então, se eu vou assim é positivo, se eu vou assim é negativo, né? Então, produto vetorial de I com K dá menos J. Então, I com K dá menos J, com esse menos vai dar mais. Então, a resposta disso aqui é 12 na direção J positiva. Próximo. É 0,4 vezes 50, menos com menos dá mais, né? Menos com menos dá mais. Aí vai ficar I vetor K. Produto vetorial de I com K vai dar menos J. Então, vai dar 20. Desculpa, menos 20. Menos 20 na direção J. Aí o próximo, ó. 0,2 vezes 50. 0,2 vezes 50 dá 10. É mais com menos dá menos. J com K dá I.
certo? Aí tem esse último aqui, menos 0,4 vezes 10. 0,4 vezes 10 dá 4, né? E por último tem o J vezes K. J vezes K dá I. Então, vai ficar isso aí. Então, juntando, né? Dá 12 menos 20, dá menos 8, na direção J. E menos 14, na direção I. Então, a somatória aí vai dar isso aí, menos 14. Deixa eu ver se deu certo. Não sei se deu certo ou não. Não sei se a conta tá igual a minha, mas beleza. Eu acho que a gente fez certo, tá? Deixa eu só fazer do jeito que eu faço, que é olhando com relação aos eixos. Então, no eixo X, então, para vocês veem o que é mais rápido. Ó. Então, no eixo X, esse aqui não contribui, aquele lá vai dar 10 vezes 0,4, com sinal de menos, e esse aqui vai dar a mesma coisa com sinal de menos. Então, vai dar 50 vezes 0,2. Então, dá 10 vezes 0,4, mais 50 vezes 0,2, que deveria dar menos 14, beleza, bateu. E com relação ao eixo Y, então, é essa linha aqui, né? Essa aqui não contribui, vai ficar essa e essa. Então, essa aqui vai dar 30 vezes 0,4, com um sinal de mais, então dá 30 vezes 0,4, e aquela ali dá 0,4 vezes 50 com sinal de menos. Então dá menos 50 vezes 0,4, que dá menos 8. Então tá certo, tá? Fazendo os dois jeitos, bateu, provavelmente tá certo. Então esse é o momento com relação à origem. Isso vai ser igual ao quê? Isso vai ser igual ao momento dessa força deslocada. Então, essa força de menos 70 é deslocada para cá. Quanto que vai dar o momento dessa força de menos 70? Vamos fazer o cálculo do mesmo jeito que a gente fez. Ó. Então, o momento, né, da força resultante lá, com relação à origem, vai ser o R vetor F. Então, o R, ele é x na direção I, que é esse xzinho aqui, mais y na direção J. Então, essa é a posição lá da força resultante. Produto vetorial com a minha força, que é menos 70 na direção K. Então, I com K, vamos fazer I com K dá menos J. Então, isso aqui vai dar, com esse menos dá mais, né? Então, vai dar 70x na direção J. E J com K dá I. Então, vai dar menos 70y na direção J com K dá I. Na direção I. Isso aqui é o momento da força resultante lá, que eu vou igualar com esse momento da origem, tá? Então, daqui a gente vai tirar aqui 70x tem que ser igual a menos 14. Então, x tem que ser igual e com... É isso mesmo. Então, tem que ser menos 14 dividido por 70, que dá menos 0,2. E menos 70y tem que ser igual a menos 8. Então, o y tem que ser igual a 0,11. Então é isso aí, vamos ver se a gente acertou. Então, o x tem que ser igual a menos 0,114, tá igual, e o y tem que ser igual a 0,2. Então, esse aqui está desenhado errado, né? O x é negativo. Então, essa força resultante ela tem que ficar aqui, tá? Com o y positivo e o x negativo.